Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao podcast Mente Nutrida para você que está me escutando e para você que está me vendo pelo YouTube. Hoje eu estou com um convidado mega especial, também colega de profissão, nutricionista, o Dr. Pedro Perim. Deixa eu dar uma lida aqui no currículo dele, maravilhoso. Olha, ele é mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP, especialista em nutrição esportiva, especialista em microbiota intestinal, tem certificação internacional em nutrição esportiva. Ele é membro do American College of Sports Medicine, sócio e coordenador científico da Science Play e nutricionista do Instituto Health Pedro Perim. Olá, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui, muito gratificante compor esse podcast que passou muitas referências, muitas pessoas que eu conheço, muitos amigos de profissão que sentaram aqui nessa cadeira e é uma grande honra estar aqui. Maravilhoso, é uma honra porque eu assisto as palestras, por isso que eu falei, não, eu preciso trazer ele pra cá pra falar sobre dois assuntos que eu amo, né, que é sobre suplementação e eu sei que vocês também amam, né? Eu amo também. Não, e a galera, né, é uma coisa, né? A galera busca emagrecer, busca ganhar massa magra. A primeira coisa que eles vão fazer é ir no consultório do nutricionista ou ir pra loja de suplementos? Loja de suplementos. Eu brinco que e quando vão no consultório do nutricionista, ou tem dois jeitos. Ou já chega com uma lista de suplementos parecendo uma fatura de cartão de crédito, ou já chega com o desejo de tomar inúmeros suplementos, monte, né? Não, e às vezes chega com um monte de suplemento que nem sabe pra que serve, né? Hoje a gente vai falar sobre dois suplementos, que eu sei que você gosta muito. E suplementos assim, vamos dizer, entre aspas, simples, que não é nada, meu Deus, né? Cafeína e creatina. Vamos começar pela cafeína? Vamos nessa. Então bora lá. A primeira coisa, a pessoa ela pensa em emagrecer, o que ela vai comprar? Um termogênico. O que tem dentro de um termogênico, Pedro? Bom, o termogênico, quando nós pegamos a definição dessa nomenclatura, né? Ele vem com o apelo de ser um suplemento que elimina algum tipo de caloria. Então, ele vem com o apelo de aumentar o gasto calórico. E isso acaba entrando justamente no desejo da maioria das pessoas que buscam emagrecer e vão buscar uma pílula mágica para que esse emagrecimento ele aconteça de um jeito, vamos dizer assim, mais efetivo, mais rápido, mais fácil e buscam esses suplementos termogênicos. Só que quando nós viemos para a efetividade desses suplementos termogênicos, né, nós temos alguns questionamentos, porque nós já temos hoje bons estudos que mostram que um suplemento termogênico, quando mostra um resultado positivo, ele é capaz de aumentar 70, 80 calorias no gasto calórico, o que é muito irrelevante num processo de emagrecimento, né? 80 calorias não é nem um brigadeirinho ali de sobremesa, não é nada, é muito pouco. Então, acaba, quando a gente pega essa classe de suplementos termogênicos, acaba tendo pouca efetividade quando nós pensamos nesse processo de emagrecimento, mas diante desse contexto de termogênico, qual é o ingrediente que mais aparece neles? A cafeína. E aí, quando nós extraímos esse ingrediente, quando nós extraímos esse suplemento e começamos a falar da cafeína isolada, nós temos um bom suplemento, nós temos um suplemento com respaldo da ciência, com respaldo de bons estudos, que é eficaz dentro da área da nutrição esportiva. Maravilha, então vamos falar sobre a cafeína, né? Vamos falar sobre a cafeína. Cafezinho. Qual é a melhor forma da gente ter o resultado? Tanto na parte de melhora de disposição, desempenho e até mesmo o emagrecimento. Legal. Cafeína, ela é o suplemento mais consumido no mundo todo, né? Olha. Porque, igual você falou, há muitas maneiras de nós consumirmos a cafeína. Tem desde a própria cafeína isolada, que vem naquela cápsula de suplementação, ou também no tradicional cafezinho, que é aí uma paixão da maioria dos brasileiros e de pessoas no mundo todo, né? Chás, chocolates, refrigerantes, bebidas energéticas, tudo isso tem cafeína na sua composição e são alimentos que estão presentes no cotidiano das pessoas, não só do Brasil, mas no mundo inteiro. Então isso faz com que a cafeína seja, sim, um dos suplementos mais consumidos por parte da população do mundo. Olha. E
ela tem esse benefício, né? Ela tem essa eficácia, vamos dizer assim, dentro da área da nutrição esportiva. E, basicamente, esse mecanismo acontece pelo seu efeito no nosso sistema nervoso central. Então, a cafeína, ela consegue, né, ir lá no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso central, e impedir a ligação de uma molécula chamada adenosina com seu receptor. Então presta muita atenção nesse fato que quando a adenosina ela se liga no seu receptor lá no cérebro, ela promove a sensação de sonolência, promove a sensação de cansaço. E aí entra o papel importante da cafeína, porque a estrutura da cafeína ela é muito parecida com a adenosina. Então quando nós aumentamos os níveis de cafeína através da suplementação, quem vai se ligar nesses receptores, ao invés de ser essa adenosina, vai ser a cafeína. E impede aquela sensação de cansaço, impede aquela sensação de sonolência. Por isso, é muito comum nós associarmos, né, as pessoas associarem a suplementação de cafeína àquele desempenho, aquela sensação estimulante, aquela sensação energética, de melhora da disposição para uma prática do exercício físico. E isso acontece por conta desse mecanismo de ação. Maravilha. E aí, vamos falar em relação à quantidade. Porque assim, a gente vê hoje em dia, eu era uma viciada em café, porque o café ele também vira um hábito, né? Você toma um cafezinho para se manter acordado, aí quando você vê a cada 30 minutos você tá encontrando com um coleguinha no trabalho e vai tomando, e vai tomando, e vai tomando. E às vezes essa pessoa ela tem um efeito colateral no final do dia de irritabilidade, impaciência. E eu senti isso comigo. Eu tava exagerando tanto na dose que passou, sabe? E no final do dia eu tava tendo esses sintomas que eu mencionei. Existe uma quantidade certa para consumir para ter os benefícios? Existe sim. Fica em torno de 200 a 300 miligramas por dia de cafeína. É muito comum pacientes que têm esse hábito de consumir café, principalmente após o almoço, e não contabilizarem isso ao longo do dia na ingestão de cafeína. E quando soma ainda a uma suplementação de cafeína, aquele pré-treino para dar disposição para o exercício físico, nós pegamos uma quantidade acima das recomendações ao longo do dia. Então, é muito importante se atentar a isso, é muito importante se atentar a essas quantidades. Quando a gente pensa no exercício físico, as recomendações elas podem ser inclusive individuais para serem mais assertivas. Por exemplo, de 3 a 6 miligramas por peso. Então, se a gente pega uma pessoa de 70 quilos e eu quero dar uma recomendação leve para ela, uma recomendação que já é efetiva, eu posso colocar 3 miligramas. Eu gosto muito de trabalhar em torno de 3 a 4 miligramas por quilograma de peso. Então, eu faço esse cálculo. Chega um paciente de 70 quilos no meu consultório. Eu faço esse cálculo de 3 vezes 70 dá 210 miligramas. Então, é aquilo que eu coloco para ele antes do exercício físico, para ele ter um desempenho, para ele sentir essa sensação estimulante, a sensação energética da cafeína e conseguir ter ali seu desempenho, conseguir exercer as suas atividades físicas com mais disposição. Mas, além da quantidade, existe um ponto muito importante nisso que você comentou do café ao longo do dia, da suplementação de cafeína ao longo do dia, que hoje tem sido um dos pontos mais discutidos pela literatura científica e um grande sinal de alerta que eles estão nos dando a respeito disso daí, que é o horário da ingestão de cafeína. Então, isso é um ponto que nós, nutricionistas, nos preocupamos muito, porque isso tem acarretado em alguns sintomas, em algumas consequências com as pessoas que podem estar relacionadas a redução do desempenho, que pode estar relacionada à dificuldade de emagrecer, dificuldade de ganhar massa muscular, que é a questão da saúde do sono. Né? Então, as pesquisas, a literatura tem demonstrado que consumir cafeína ou o café, ou essas fontes alimentares que têm cafeína em períodos próximos ao horário do sono, atrapalha e prejudica a qualidade do sono. E hoje nós sabemos que sono é um pilar essencial, indispensável para a qualidade de vida e para a maioria dos objetivos. Sim, inclusive a doutora Carolina Meirelles esteve aqui falando sobre a qualidade do sono para mulheres que querem engravidar. Então, olha só a importância, né? Por isso que a gente tem que pensar de uma forma individualizada. Ok, você quer emagrecer, mas será que se você tomar muito cafezinho, tomar um suplemento, né, um termogênico à base de cafeína, vai te dar um up que você precisa durante o dia, mas e no final do dia, como é que você tá?
Como é que tá esse sono? Porque é tudo um ciclo, É um ciclo, né? exatamente. Porque você toma cafeína pra ficar bem pro treino de hoje à noite. Só que aí você prejudica o seu sono. No dia seguinte, você está com a energia lá embaixo. Então você está fadigado, você não tem concentração, não consegue ter memória, não consegue ter um bom desempenho no trabalho. E aí vai precisar tomar o que eu brinco, aquelas 32 xícaras de café ao longo do dia pra se manter E acordado e não tudo sai mais. disso. E aí vai atrapalhar o sono do dia seguinte e no outro dia vai acontecer a mesma coisa. Então é exatamente como você falou. Acontece um ciclo que interfere tanto na qualidade de vida das pessoas, nessas questões de rotinas do dia a dia, mas também na maioria dos objetivos quando diz respeito à nutrição. Então, você comentou o exemplo do que a Carolina falou sobre gravidez, gestação, saúde da mulher como um todo, e eu trago para minha área da nutrição esportiva, hoje, performance esportiva, ganho de massa muscular, emagrecimento, promoção de saúde, redução de diabetes, doenças cardiovasculares, todas essas coisas passam por uma boa qualidade de sono. É indispensável ter isso daí para que nós tenhamos todos esses objetivos funcionando em plenas capacidades. Então, falar sobre suplementação de cafeína é muito além de apenas a recomendação e quantas horas antes do exercício físico. Todas essas perguntas que envolvem esse suplemento e nós vamos aqui discutir e responder Muito mais algumas legal. delas para que tenha essa facilidade no dia a dia de aplicar no melhor momento possível. Exatamente, porque é um suplemento barato e de fácil acesso, então qualquer pessoa pode comprar, E né? efetivo, né? Então é interessante que a pessoa tenha conhecimento real do suplemento que ela esteja tomando, porque às vezes é só uma cafeína, sim, mas olha Uhum. só, né, a importância, porque às vezes você pode estar tampando o sol com a peneira. Tipo, você tá querendo melhorar uma coisa e piorando outras coisas, né? Então assim, cafeína não é que ela é proibida, mas use ela da forma certa que você vai ter Correto. todos os benefícios, Exatamente. E aí, né? quando nós pegamos aqui no Brasil, é muito comum, né? Inclusive, em 2019, eu fui pro American College com a Science Play e eu assisti uma palestra que foi onde, assim, abriu meus olhos a respeito disso daí. Na época, a pesquisadora, ela inclusive usou o Brasil como exemplo. E ela terminou a palestra dela com uma reflexão muito grande. Que é muito comum aqui no Brasil ter. Vou usar os jogos de futebol, que é um esporte muito popular no Brasil, jogos quarta-feira, 10 horas da noite. E como nós falamos no início, né, do podcast, um dos suplementos pré-treinos mais consumidos, mais aplicados à nutrição esportiva é a cafeína. Então é natural, às vezes, esses atletas, eles tomarem ali 9h30 da noite uma suplementação de cafeína. E quando acaba o jogo, eles vão dormir e ela terminou a palestra com uma balança e citou o que pesa mais, né? O efeito ali momentâneo da cafeína ou o prejuízo que isso vai trazer no sono e na respectiva performance desses atletas. Então, não que seja um suplemento, igual você falou, ruim, que não seja recomendado. Muito pelo contrário. Ele tem uma recomendação nível A na ciência de efetividade, de segurança, mas desde que seja utilizado na melhor estratégia, na dosagem correta e no tempo correto. Legal. Então, ó, fazendo um resumo aqui pra vocês. Cafeína, legal. Ah, vamos falar sobre a metabolização. Metabolização. Que tem pessoas, né? Pode falar. Exato, e não é para todo mundo, né? Não é uma receita de bolo. Até 2018, acreditava-se que era unanimidade. Cafeína era o melhor suplemento pré-treino até então. Muitos estudos colocavam lá aquele tradicional gráfico. Quando suplementa cafeína, melhora o desempenho comparado ao grupo placebo, ou seja, o grupo que não tomou nada. Isso era clássico. Em 2018 veio um estudo muito legal, que ele avaliou dentro dos grupos que suplementam cafeína, a resposta entre eles de acordo com a individualidade, que é um termo que nós estamos prezando muito hoje em dia na área da saúde, né? Então ele pegou pessoas que eram metabolizadores rápidas, metabolizadores lentas e metabolizadores ultralentas de cafeína. E aí eles viram o resultado da cafeína de acordo com esses grupos de pessoas e suas respectivas metabolizações. E olha que legal, grupo metabolizador rápido melhorou o desempenho com a cafeína. O grupo que tinha metabolização lenta, esse grupo não melhorou o desempenho com a suplementação de cafeína. Ele teve o mesmo desempenho do que quem não consumiu nada, quem consumiu placebo. E isso fica ainda pior, essa história fica ainda mais curiosa quando foi visto os resultados nos metabolizadores ultralentos. Porque além de não melhorar o desempenho esportivo, piorou
o desempenho esportivo com a suplementação de cafeína. Então, o suplemento que é considerado nível A em termos de efetividade, sempre vem aquela palavra que nós gostamos muito de utilizar na nutrição, que é o depende. Para quem? Como é a metabolização dessa pessoa? Isso é muito importante nós entendermos, porque dependendo de como for essa metabolização, nós podemos estar utilizando um suplemento para a melhora do desempenho esportivo, mas que na verdade está piorando o desempenho esportivo, piorando a prática esportiva, Caramba, né? isso é muito interessante. E eu falei sobre os meus sintomas, né? E eu tenho a metabolização lenta. Então, isso fica muito claro. Exato. Inclusive, que eu estava mencionando com você, se eu tomar café depois da hora do almoço, eu não consigo dormir. E tem pessoas que tomam, tipo, antes de dormir, de verdade, o café, e não acontece nada. Uhum. Então, olha como é também uma questão individual, Exato. né? 2 pontos importantes sobre isso daí, né. Um, que você falou que é da percepção. Hoje, o padrão ouro para nós avaliarmos essa metabolização é o teste genético, né. Então ele vai avaliar ali se há algum polimorfismo no gene chamado CYP1A2, que vai nos dar esse resultado sobre a metabolização da cafeína. Mas, obviamente, que esse teste genético tem um custo mais elevado, não é aplicado para toda a população. Nós conseguimos entender como é o nosso metabolismo da cafeína através de alguns sinais e sintomas. Um clássico é esse que você comentou. Eu tomo cafeína, eu tenho dificuldade para dormir, eu tenho aqueles efeitos colaterais, como por exemplo, aumento da frequência cardíaca, né? Inquietações em alguns membros, todos esses fatores podem nos nortear sobre como é essa metabolização de cafeína. E um outro ponto que você falou que é muito importante, que é muito comum dentro do consultório. As pessoas falaram: ah, mas eu tomo cafeína à noite e continuo com o meu sono normal. Só que muitas vezes a qualidade do sono ela é muito mais profunda, vamos dizer assim. É muito comum as pessoas falarem: ah, eu tomo cafeína, mas eu durmo minhas 7 horas de sono direto. Mas às vezes não é só o tempo desse sono, mas é a qualidade desse sono. Esse sono ele é dividido em algumas fases. E há uma fase de sono, né, que é a conhecida fase do sono REM, que é a fase mais profunda. E algumas vezes isso não é notável ali no período de noite de sono, mas que uma ingestão de cafeína diminui essa fase de sono. O que é muito importante porque no dia seguinte colhe todos aqueles resultados negativos que nós comentamos. Então há hoje uma recomendação de que até 6 horas antes do sono, independente de ser metabolizador rápido ou de ser Hum. metabolizador lento para toda a população, até 6 horas antes do sono, evitar o consumo de café ou cafeína para que não tenha aí nenhuma consequência negativa nessa qualidade do sono. Muito bom, amei saber tudo sobre a cafeína. Vamos falar agora sobre outro suplemento que eu sei que o Pedro ama? Creatina. Ah, eu sou apaixonado. Pedro, que coisa é essa, né? Antigamente a creatina dava problema renal. Agora está sendo indicada até para idosos, né? Qual foi essa evolução? O que aconteceu nesse meio caminho aí para hoje a creatina ser um pote de ouro, Foi, é literalmente? literalmente um pote de ouro, né? Foi uma grande revolução, sim. Tanto que em 2022, creatina foi o suplemento mais comprado no Caramba! Mercado Livre inteiro aqui no É Brasil. mesmo? Sim, o produto creatina foi o Uau! produto mais vendido no Mercado Livre inteiro aqui no Caramba! Brasil. Então, realmente, nos últimos anos, né, houve um crescimento nessa busca da suplementação de creatina, mas muito também por conta desse aumento da sua aplicabilidade. Até alguns anos atrás, a creatina ela era conhecida o suplemento para quem quer ficar fortão, que era o suplemento muito associado ao ganho de massa muscular, ao ganho de força muscular, porque desde os seus primeiros estudos até alguns anos atrás, sempre foi muito associado que suplementou creatina, 90% dela fica no músculo esquelético. Então sempre foi muito associado a um suplemento para otimizar esse funcionamento do músculo esquelético, para um atleta, para um praticante ganhar essa massa muscular. E nos últimos anos, foi visto que os outros 10% importam muito. E têm atividade e funções em diversos outros órgãos e tecidos. E aí foi onde aumentou essa aplicabilidade da creatina, de que hoje nós temos possibilidade dela para longevidade, melhorando a qualidade de vida em idosos, diminuindo a perda de massa muscular, que é muito comum em pessoas idosas, em pessoas da terceira idade. Nós temos hoje a aplicabilidade da creatina na melhora do metabolismo da
glicose. Então, pacientes com diabetes tipo 2 respondem melhor a esse controle da glicose quando há suplementação de creatina dentro da estratégia nutricional. Melhora da saúde óssea, melhora da cognição, da saúde cerebral. Então, melhora foco, melhora concentração, melhora performance quando nós temos a suplementação de creatina, porque aqueles outros 10%, eles também vão para o sistema nervoso central e otimiza esse funcionamento cerebral. Nós temos aí melhora de redução de doenças cardiovasculares e diversos outros fatores que são promovidos aí com a suplementação de creatina, né? Então, nós temos, inclusive, voltando a falar, evidências de que a suplementação de creatina melhora a fertilidade, diminui risco de diabetes gestacional, ou seja, melhora a saúde da gestante e melhora a fertilidade, inclusive em homens, melhorando a qualidade dos espermatozoides. Gente. Então, aumentou um campo aí de aplicação da creatina. Eu acredito que isso tenha sido um dos grandes fatores por trás desse novo boom que teve por trás desse Que suplemento. interessante. Para explicar para a galera que está nos assistindo e nos ouvindo, a creatina ela está presente nos alimentos. Tá. Por que consumir através de suplemento? E o que é a creatina, né? Vamos, vamos dizer o que Legal. é ela. Sim, a creatina, ela tá presente nos alimentos. O que é a creatina, né? Ela pode ser, inclusive, produzida naturalmente no nosso corpo através de alguns aminoácidos. Então, nós podemos produzir naturalmente creatina no corpo, mas essas quantidades, elas são muito baixas em relação ao que é necessário para promover esses efeitos positivos. Então, quando nós pegamos na alimentação, as principais e exclusivas fontes alimentares de creatina são os alimentos de origem animal. Então, nós temos aí um grande destaque para carne, para o frango, para os peixes, para a carne de porco, que tendem a ter creatina na sua composição. Então, pessoas que consomem esse tipo de alimentos conseguem consumir creatina através da alimentação, e isso traz um outro ponto. E pessoas que não consomem esse tipo de alimentos, como, por exemplo, vegetarianos e veganos. Então, vegetarianos e veganas são uma das pessoas mais responsivas à suplementação de creatina e uma das pessoas que mais se beneficiam com a suplementação de creatina. Porque por não consumir isso através da alimentação, quando há essa ingestão através da suplementação, eu costumo brincar que o músculo, ele agarra aquilo com todas as forças, né? Então, tem inclusive estudos mostrando que esse aumento de creatina no músculo em vegetarianos, ele é maior do que em indivíduos onívoros, indivíduos que consomem esses alimentos de origem animal. Então, é possível sim, mas isso não significa que quem consome não precisa suplementar. Porque, como eu falei, às vezes a quantidade na alimentação é uma quantidade inferior ao que é necessário para promover esses efeitos positivos. Entendi. E antes que as pessoas possam já sair correndo para comprar creatina, é indicado, você falou diversos, né, benefícios, mas assim, existe um público certo para tomar a creatina? E qual seria a quantidade? Existe, né? Eu costumo falar que não há muita contraindicação da creatina. Cara, isso é muito Do interessante, tipo, né? não tem algum público em geral a falar você, idoso não pode. Pelo contrário, idoso colhe benefício com a suplementação de creatina. Diabéticos não pode. Pelo contrário, diabéticos colhem benefício com a suplementação de creatina. Então, de fato, não há tanta contraindicação. Mas é claro que, assim como qualquer outro suplemento, é muito importante avaliar o custo-benefício, né? Realmente precisa daquela suplementação de creatina? Eu vejo muito isso na prática clínica e nós abrimos aqui o podcast falando disso. Às vezes a pessoa é um jovem que tá treinando há uma semana, treina 3 vezes na semana e já quer consumir a suplementação de creatina. Então, espera, colhe primeiro as adaptações do exercício para depois otimizar com a suplementação de creatina quando aumentar essa demanda, quando aumentar uma carga, aumentar a sua rotina de exercício físico. Então, não há contraindicação, mas há sempre uma avaliação de um custo-benefício, né? Embora há muitas aplicabilidades, embora tenha todas essas aplicabilidades que vão desde, como eu falei, de um processo de gestação até um idoso que podem se beneficiar com a suplementação de creatina. E qual a recomendação? Eu gosto sempre de trabalhar com a recomendação de 5 gramas por dia, todos os dias. As pessoas perguntam, Pedro, tem que fazer pausa? Eu ouvi falar que precisa fazer pausa de creatina. Não precisa. 5 gramas por dia, todos os dias. Eu gosto de brincar que eu faço uma pausa por ano, que é quando o meu paciente ele viaja de férias.
E aí ele vai viajar, vai parar de treinar, vai ter uma alimentação totalmente desbalanceada. Pra que eu vou colocar mais uma, entre Legal. aspas, dor de cabeça pra ele, que é consumir suplementação de creatina? Então eu pauso nesse período e quando ele volta de férias, nós retomamos. Mas é muito importante salientar isso, que suplementação de creatina é uma suplementação crônica. E por isso que é importante tomar todos os dias. Porque os seus resultados, não são observados do tipo, tomei agora, daqui a 90 minutos já estou mais forte. Não, pelo contrário, nós precisamos de algumas semanas, né? Em média de 2 a 3 semanas para começar a ter efeitos da suplementação de creatina. Então é uma suplementação crônica que deve ser tomada todos os dias. Inclusive, sobre segurança, tem estudo mostrando que não há problema nenhum tomar 5 gramas de creatina durante 5 anos. 5 Caramba! anos. Um estudo avaliou 5 anos, todos os dias, 5 gramas de creatina e não viu nenhum problema de Que saúde relacionado a interessante. isso. Eu tirei aqui 2 dúvidas, sobre a creatina, que é a primeira, né, você acabou de falar, né, sobre os 5 anos, né, mas por que que antes falava sobre essa parte renal? Legal. É basicamente por conta do metabolismo da creatina. A creatina, ela, como eu falei, ela vai para o músculo esquelético em duas formas: creatina livre e fosfocreatina. Quando ela é degradada, quando ela sai do músculo esquelético, ela é degradada numa forma chamada de creatinina. E essa creatinina, ela é excretada lá pelos nossos rins. E essa creatinina, ela é um exame, um marcador bioquímico de saúde renal. Na área da saúde, por muitos anos, né, criou-se um conceito de que olhar para a creatinina era olhar para a saúde renal. Só que qual é o principal ponto crítico sobre isso daí? Existem vários fatores que aumentam esse valor no exame bioquímico de creatinina, como, por exemplo, a própria creatina. E não necessariamente isso está refletindo numa falência renal, numa redução de saúde renal. Alimentação, água, diversos fatores interferem nisso daí. Então, hoje é muito, entre aspas, cru olhar só para a creatinina e associar isso a uma Interessante. saúde renal. Então, nós temos aí diversos outros exames bioquímicos que nós podemos correlacionar para ver essa saúde renal, como, por exemplo, clearance de inulina, que pode ser associada a uma creatinina. Mas, por conta desse mecanismo dela ser degradada como creatinina e isso aumentar no sangue, foi associado que geraria uma sobrecarga Hum. renal. E não é isso que acontece. E, inclusive, um fato curioso veio de onde surgiu essa hipótese. Veio de um estudo de caso de um fisiculturista que ele já tinha uma síndrome renal prévia e ele utilizava esteroides anabolizantes com certa frequência por longos anos. E junto com o esteroide anabolizante, ele utilizava simplesmente 200 gramas de creatina por dia. Puta. E aí, os autores desse estudo de caso destacaram e chamaram atenção para o papel da creatinina nessa lesão renal. E foi Gente. a partir disso daí que gerou todo esse boom, gerou toda essa Hum. história de que creatina prejudicaria a função renal, mas hoje nós sabemos que é um grande mito, não acontece, tanto que é um suplemento considerado nível A de evidência científica para sua efetividade e também pela sua segurança. Maravilhoso, fico muito feliz de você estar falando isso aqui, porque eu vou deixar salva essa sua partezinha, sabe, pra gente poder mostrar para os pacientes, porque eles realmente têm muito medo em relação a isso. Outra coisa, tipo de creatina. Qual é o melhor tipo de creatina para se utilizar? Qual que você recomenda mais? Indiscutivelmente, creatina monoidratada. Então nós temos alguns estudos bem legais que avaliaram vamos dizer assim, a absorção, a biodisponibilidade de diversos tipos de creatina. Comparou uma creatina monoidratada com creatina sublingual, creatina etilester, que veio aí com apelo super grande, mas 99,9% de biodisponibilidade é dado com a suplementação de creatina monoidratada. Forma mais barata, forma mais simples de achar e a forma mais efetiva de suplementar a creatina é a creatina monoidratada. Existe algum horário específico? Essa é a pergunta do milhão. Inclusive, nós publicamos um artigo sobre isso daí, sobre timing de creatina, porque é uma das perguntas que eu mais recebo, pré ou pós-treino, né? E a resposta é tanto faz.
na verdade. Não há muita diferença em tomar suplementação de creatina antes ou após o treino. O principal fator que interfere nisso daí é que esse suplemento seja tomado todos os dias. Isso é muito mais importante do que se preocupar como um pré-treino ou como um pós-treino. Maravilha. Acho que dúvidas de creatina é isso, né? Que mais que pergunta no seu Nossa, tem uma consultório? muito legal que é Diga. muito comum. Tem duas, na verdade. Qual? Eu vou começar com uma e a última vai ser para fechar a combinação dos dois suplementos. A Massa. primeira, se creatina causa queda de cabelo. É É, é uma mesmo? dúvida muito comum. Eu recebo algumas perguntas, inclusive, disso no Instagram. Por quê? Porque foi visto em um estudo apenas que suplementou creatina aumentou o nível de DHT. E isso estaria associado a uma possível queda de cabelo, que é a testosterona. Isso estaria associado a uma possível queda de cabelo. No estudo não foi comprovado isso, mas as pessoas extrapolaram essa associação e falaram: ah, a creatina então causa queda de cabelo. E a resposta é: isso é mais um mito da suplementação Ah, de legal. creatina. Porque logo depois tiveram vários estudos, nenhum outro mostrou. Hoje nós temos aproximadamente 22 estudos que avaliaram essa correlação e mais de 20 estudos já mostraram que não há nenhuma correlação direta entre creatina e esse aumento dos níveis de DHT. Maravilha. Então, não causa queda de cabelo, não causa nenhum desses problemas. Outro ponto importante, creatina, e as pessoas acreditam que ganha peso, né? Ah, É incha. muito comum essa Da dúvida. celulite. O inchaço, a celulite. Isso não é uma regra, não é para todo mundo que tomou creatina ganha peso. O que acontece? Quando a creatina ela é absorvida pelo músculo esquelético, né, pelo nosso músculo, ela carrega a molécula de H2O, a molécula de água. Então é comum e necessário para o seu mecanismo de ação acontecer esse aumento de hidratação na célula, o que inclusive é muito bom. E eu costumo brincar que as mulheres, as pacientes, elas chegam falando: Pedro, estou desesperada, engordei com a suplementação de creatina. E os homens voltam felizes: olha, ganhei massa muscular com a suplementação de creatina em uma semana. E não é nem músculo e nem gordura. É apenas o aumento da hidratação da célula, o que também não é uma regra, não é para todo mundo. Algumas pessoas são mais responsivas a isso ou não, e são nas primeiras 3 semanas. Após essas primeiras semanas, tendem a normalizar, e esse inchaço, esse ganho de peso na balança que acontece com esse aumento de hidratação celular, ele tende a normalizar, e isso não gera problema nenhum. Maravilha. Eu tenho uma boa também, que é se a creatina deve ser tomada junto com carboidrato, junto com alguma refeição. Legal, uma ótima pergunta também. Sim, nós temos bons estudos. Novamente, isso não é uma regra, mas eu costumo falar que se puder ser, melhor. Então, nós temos alguns estudos legais mostrando que há uma otimização nessa suplementação de creatina quando ela é ingerida junto com alguma fonte alimentar. Não só o carboidrato, mas às vezes até uma própria proteína, porque o mais importante nisso daí é a insulina. Então, muitas vezes nós achamos que só o carboidrato aumenta a insulina. Não, mas proteína também aumenta a produção de insulina. E nós temos estudos mostrando que quando há essa associação da creatina junto com a refeição, otimiza aproximadamente 15% a sua suplementação. Então, não é uma regra, não significa que não consumir junto com refeição não vai funcionar, mas significa que se consumir junto com alguma refeição, pode ter ali um efeito ainda mais positivo. Maravilhoso. Acho que respondeu todas as dúvidas da E, creatina, né? e para finalizar, vamos na tradicional dúvida aqui, faz a combinação dos dois suplementos. Se creatina e cafeína podem ser tomadas em conjuntos, né? Hum. Porque é um outro ponto muito comum dentro da área da nutrição, que é se creatina e cafeína causam uma interferência uma na outra. E não há, né? Há uma hipótese farmacocinética para isso daí, principalmente que envolve ali alguns termos técnicos associados à estimulação do músculo, que isso se confrontaria, mas existe um estudo que veio para responder isso daí e acabar de vez com toda essa dúvida. Então, ele dividiu os indivíduos em 4 grupos. Um grupo não tomou nada, tomou placebo. O segundo grupo tomou só cafeína. O terceiro grupo tomou só creatina. E o quarto grupo tomou creatina
com cafeína. Então vamos pegar só a combinação dos dois últimos grupos. O mesmo desempenho esportivo, os mesmos aumentos de creatina no músculo esquelético foi visto idêntico com o grupo que tomou só creatina e o grupo que tomou creatina e cafeína. Então viu que não há nenhuma interferência, não há problema nenhum em tomar a creatina num café da manhã e ter um cafezinho ali acompanhando. Isso não vai acabar com o resultado de nenhum dos dois suplementos. Ótimo, maravilha. Tudo de bom, né, gente? Falamos sobre cafeína, creatina. Se você tem mais dúvida sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Se você quer ver o Dr. Pedro Perim novamente aqui no podcast, deixa aqui a mensagem de qual suplemento você tem dúvida. Amei. Mais alguma Obrigado. coisa a dizer? Não, só agradecer, deixar as recomendações finais: 5 gramas de creatina todos os dias, cafeína de 3 a 6 miligramas multiplica pelo peso e não consumir 6 horas antes do sono, né? E dá preferência para outros possíveis suplementos para melhorar ali o desempenho, que a gente já pode falar disso, deixar marcado para um outro podcast. Sim, com certeza. Mas eu queria agradecer muito você pelo convite, muito feliz de estar aqui. Agradecer você que está assistindo, acompanhando. Espero que tenha sido proveitoso responder todas essas dúvidas de dois suplementos que são muito discutidos, que gera toda essa disseminação de informação e que às vezes acaba até confundindo, né? Com esse tanto de informação que nós temos aí sobre essa suplementação. E eu espero ter respondido algumas e ter quebrado alguns mitos sobre cafeína e creatina, que são dois suplementos brilhantes e que eu gosto de utilizar muito comigo, na minha prática clínica com meus pacientes, e sempre recomendo para que colham esses benefícios que esses suplementos podem propiciar. E uma coisa muito interessante, uma dica prática, né? Eu vejo muita gente misturando creatina com shake de whey. Aí eu falo, cara, não faz isso, porque às vezes você não tá utilizando os 5 gramas. Porque quando você coloca na coqueteleira, não fica aquelas espuminhas no Exato. fundo? Pega a creatina hardcore, minha gente, old school, taca na boca, ou mistura num pouquinho de água, né? Não precisa ficar inventando Exato. muita coisa. Ela tem um gostinho salgadinho, né? Mistura um pouquinho na água e toma. E tá tudo certo, né não? Exatamente. Hoje tem muitas possibilidades de utilizar, né? Às vezes misturar no suco, né? A coisa na água, no suco, numa vitamina, por exemplo. Isso. Enfim, todas essas possibilidades de uso que podem ser feitas, e é uma combinação interessante também com a própria proteína, mas exatamente esse cuidado de que às vezes fica no liquidificador, fica no numa liquidificador. shakeira. E não só a creatina, né? Mas às vezes outros suplementos, Sim. e ter esse olhar mais 360 Eu que, falo isso porque que interfere na quantidade. Com certeza, meu marido ele aproveita tudo, né? Então, às vezes você tá no liquidificador, aquela espuminha, será que foi, né? Então aí eu aprendi isso daí com ele, sabe? Ele pega, taca na boca, pronto, aproveita os 5 gramas mesmo. Exato, Não. 5 gramas todo dia. É isso aí. Ainda mais que tá caro, tem que aproveitar, né? Pois é, ainda mais depois dessa informação aqui valiosa, né? Não? Quero te agradecer com a nossa nova parceria, que é a Ouro Preto. Opa, Muito que obrigada legal. por vocês estarem aqui. Como Nutri, eu já falo, são chocolatezinhos que a gente utiliza nas nossas refeições livres. Exatamente. Né, não? Ou junto com a suplementação de creatina, né? Pra otimizar. Ih, pronto, adorei! Pedro, muito obrigada de verdade pela sua presença, pelo seu tempo. Eu sei que a nossa vida é uma correria, então eu me sinto muito honrada de estar com você aqui junto, passando essas informações, que ó, é um podcast para estar com caderninho e caneta na mão, porque é muita coisa valiosa aí que ele falou. Ah, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Muito honrado eu estou de estar aqui e espero voltar em breve. Voltará, deixa aqui nos comentários. Um beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.